olha só. Tem vários atos simples de investigação, não sei o que estou falando, tá no relatório, tá na reportagem investigativa e tudo. Vários atos que não foram feitos pela DH. Por exemplo, eu vi uma situação, a foto do Cobalt, do carro. Sim. Tem um registro da foto, mas foi pego em várias câmeras. 5, 6 câmeras. O relatório do Ginitão colocou só uma. Sim. Se ele coloca as 5, 6, você vê o rastro por onde ele passou muito melhor e vai abrindo a linha de investigação. Por que ele fez isso? Quem tem que responder é ele lá no processo. Robert, sabe onde eu descobri isso que você está me falando? Isso o Ginitão conta no livro dele, tá, cara? Assim, não foi você que me contou. Tudo bem, então. Isso o Ginitão conta no livro dele, ele conta do inspetor da delegacia dele. Não era da equipe dele, não, tá? Uma delegacia tem 220 policiais, tá? Nem todo mundo é da tua equipe. A tua equipe são 5 homens, 6 homens, né? Aí você manda 2 policiais lá no local e o policial volta com o pendrive vazio, tá? Eu acho que isso é uma questão para você punir o policial, eu acho que é uma questão para você colocar no inquérito, para você investigar, para tu chamar o policial e depor 1 milhão de vezes, tá? Aí depois parece que o policial tinha a foto do pendrive, mas que não abria no sistema do computador. Ou seja, a DH... Eu acho que esse aí é um outro caso. Outro caso. Esse aí que você tá falando é da padaria. Da padaria, né? Na padaria, olha só, tinha relatos, e é um fato, testemunha tudo, que o Adriano e o escritório do crime se reuniam numa padaria em Rio das Pedras. Sim. Aí a investigação vai lá, em vez de pegar todo o registro da câmera, pega só um pendrive e deixa o arquivo completo lá. Passa um tempo, cadê o arquivo? Sumiu. Não tem mais. Por que isso aconteceu? Também não sei. No livro do Ginitão, diz que o arquivo estava na DH e não foi jogado fora. O arquivo aparece depois. Ou seja, se a pessoa tivesse de má índole, ela ia jogar o arquivo fora. Ela ia dizer, doutor, não vi nada. Mas o arquivo estava no HD da DH. E foi pros autos? E foi pros autos depois, sabe? Assim, mas... Cara, Você tá entendendo? O que eu quero te dizer, ô Pimentel, é que são vários pequenas coisas que provavelmente evitou que tivesse condições de pegar o registro da Herb. Porque assim, veio à tona pela fala do Lessa. Mas poderia vir num trabalho de investigação mais sério. Não, se a federal tivesse antes no caso, se a delação fosse obtida 1 ano antes, a gente ia ter essa Herb. Sabe? Agora, a federal não veio pro caso, inclusive porque forças políticas do Rio de Janeiro e forças do Ministério Público do Rio de Janeiro atuaram para a federal não vir pro caso. Você lembra disso? Você lembra que existia uma suspeita que uma das linhas de investigação apontava para a família Bolsonaro. Então muita gente dizia, não deixa a federal vir, deixa com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente confia mais na Polícia Civil do que na federal. Falamos isso, inclusive então, o próprio pessoal preferia que o caso ficasse no Rio. Sim, então olha como aconteceu a discussão. Hoje as pessoas que dizem, se a federal tivesse vindo antes, isso estava resolvido. Boa parte das pessoas que falam isso são as mesmas pessoas que diziam há 3 anos, não pode ir para a federal. Olha como são complexos. Então, inclusive um político que eu falei aqui, deu entrevistas, olha, eu confio mais na Polícia Civil, perfeito? Então, olha como é complexo, perceba como é a complexidade, e perceba também as questões que envolvem o Ministério Público, né? Perceba também, Glauber, que 2 promotoras corajosas, competentes, sérias, eu vou dizer, 2, talvez, dos melhores quadros do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Atuavam no Tribunal do Júri, corajosas. Elas que indicaram o escritório do crime. Elas 2 indicaram, convenceram a Polícia Civil a seguir uma linha do escritório do crime, tá? Essas 2 promotoras levantaram a mão, ganharam a confiança da família de Marielle e de Anderson, chegaram no escritório do crime, né? Foram eficientes. Daqui a pouco elas levantam a mão. Eu disse um termo errado, eu vou corrigir. Eu disse que elas foram, se sentiram ameaçadas. É interferência externa. Elas não se sentiram ameaçadas, elas se sentiram pressionadas. Elas falaram interferência. Isso é bem diferente. Ameaça para pressão são coisas distintas. E, bom, se a gente pergunta a essas promotoras hoje, da onde veio essa interferência? Pode ser diversa. Interferência política, correto, interferência midiática. Mas não.
Calma aí, irmão. Midiática não foi. A interferência. Midiática não foi, pelo amor de Deus. Não, eu tô dizendo que pode ser várias coisas. Sim, mas a gente precisa esclarecer, porque quem interferiu o trabalho delas, quem obstaculou, certamente estava interessado em esconder alguma coisa. Perfeito? Ou não? Não é tão óbvio assim, né? Não, eu acho, cara, o que eu tô te dizendo é o seguinte, de 2000, o que eu tô questionando aqui, volto a dizer, eu tô tentando te trazer pro meu raciocínio, não é te confrontar, ô Pimentel. Cara, você sabe que a Herb, você é de investigação, pô, eu sou a DH. Você sabe que a Herb só pega 5 anos. Cara, eu tenho que apertar o cara ao máximo antes de 5 anos. Eu tenho que conseguir a delação antes de 5 anos. O Glauber, por que é civil? Por que essa delação não veio antes? Aí o que acontece agora? Tem uma delação. No caso da PF, eles vão dizer, bom, veio pra mim em fevereiro de 23. Sim. No mês seguinte, já é março, já tem 5 anos do caso. Perdemos. Já perdeu. Sim. Então, assim, a grande questão e que envolve o Rivaldo Barbosa e o Geniton como é que é? Obstacular o caso de toda forma para que a investigação não chegue no mandante. Então tá, mas só para tu lembrar que é muito importante. Ontem eu respondi, não um hater, eu respondi um seguidor. Uma pessoa que me deu atenção, que me ouviu até o final do programa do Joel. Pimentel, você tem que explicar por que o Rivaldo trocou 5 delegados. Isso é um absurdo. Não, isso eu já ouvi. Aí eu falei pro menino assim, jovem, por gentileza, o Rivaldo não trocou 5 delegados. Para de acreditar nessa informação. O único delegado que o Rivaldo colocou no caso foi o Geniton, e ele ficou até o final do caso. Aí depois assume uma sequência de delegados, né? Inclusive um delegado muito elogiado, como eu te falei, viu, Glauber? Que é o Daniel, tá? Foi muito elogiado pelas promotoras, tá? Foi muito elogiado até pelos familiares, né? O delegado que foi ponta firme na investigação. Mas se você pensar que houve na DH durante 6 anos, 5 anos, uma conspiração para esconder Brazão e Lessa, você tem que colocar todos os delegados nessa jogada. Tem que colocar, inclusive o delegado aqui que eu elogiei, né? Inclusive outros delegados, né? Porque quando o Witzel assumiu, ele troca o Geniton. Quando sai o Witzel e entra o Cláudio Castro, ele troca de novo. É natural. E na gestão do Cláudio Castro teve mais uma troca. Sim. Então daí surgem os 5 delegados. E daí surge o argumento, olha, inclusive trocaram o delegado 5 vezes, tá? Realmente trocar um delegado 5 vezes, de um caso tão emblemático, é assombroso, é absurdo e eu diria que é covarde. Eu jamais deixaria, se eu fosse governador do estado, deixa esse cara aí. Porque se der merda, eu vou cobrar dele. Mas aí vem aquela sucessão de delegados trocando. E eu não posso dizer que foi o Rivaldo que trocou os delegados. Isso aí não precisa, então, concordo. a gestão Rivaldo, que você diz pra mim... A gestão Rivaldo tem vários problemas, não é trocar de delegado. A gestão Rivaldo que obstaculou, em tese, as investigações, essa gestão Rivaldo durou 11 meses. Isso. Então nós temos mais 4 anos de má gestão pela frente que nós temos que considerar. Pimentel, por que o Geniton não quebrou o sigilo da Herb do Brazão? Por que o Geniton e por que os outros delegados não quebraram, correto? Pimentel, por que o Geniton não obteve a delação premiada do Lessa? Nem o Geniton conseguiu a delação premiada, até porque o Lessa não tinha sido preso, nem o Daniel, nem os outros delegados. E eu posso dizer para você uma coisa que o teu público talvez não tenha lembrado. O que a Polícia Civil... não me obriga a falar bem da Polícia Civil, que eu não vou falar não, viu, cara? Eu fiz filmes no Rio de Janeiro, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, criticando o aparato policial do Rio de Janeiro. Que eu sei que é um aparato policial corrupto, e eu nunca mudei a minha opinião a respeito disso. Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o Lessa, prendeu a esposa do Lessa, e indiciou a filha do Lessa num crime de contrabando. O Glauber, evidente que essas ações da Polícia Civil, de chegar na família do Lessa, de prender a esposa do Lessa, de indiciar a filha do Lessa, é evidente que essas ações da Polícia Civil eram ações... Para pressionar. E você sabe disso. Sabe? E ainda assim não funcionou. Tá? O Lessa sabe da prisão da esposa dele,
O Lessa sabe que a filha dele está indiciada e ainda assim, Glauber, ele não faz a delação. Para nossa sorte, a Polícia Federal consegue a delação do Lessa, ainda que tardia, sabe? Mas consegue a delação do Lessa. Então, o que a gente tem hoje é uma soma do que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez aos trancos e barrancos, mais a delação premiada. E aí você vai falar para mim de 1000 fragilidades e eu vou te apontar 2000. Uhum. Você sabe que a jornalista Vera Araújo identificou uma testemunha lá no Rio Comprido e essa testemunha foi levada à DH e a DH demorou meses ou semanas para ouvir essa testemunha, tá? Aí você pergunta pro delegado, mas por que você demorou tanto para ouvir essa testemunha? Eu acho que era um morador de rua, viu, Glauber? E o delegado responde, sabe por quê? Porque a testemunha não viu nada que pudesse complementar as nossas informações, porque o Lessa não desembarca do carro. Se a testemunha visse a pessoa que desembarcou, essa informação seria precisa. Mas o cara explicou isso para mim. Ele poderia explicar para a sociedade, tá? Ele poderia chamar a comunicação dele e falar, olha, essa testemunha que a jornalista Vera Araújo trouxe pra gente, ela não somava nada. Nós ouvimos a testemunha sim, mas ela não somava nada ao nosso inquérito. E realmente não somou, né? Então, assim, o Glauber, não quero ficar rotulado, taxado como um defensor da eficiência da DH, porque eu nunca falei isso. Pelo contrário, eu sempre digo para você que a DH patinava nas investigações desses bandidos, que a DH tinha gente infiltrada, que a DH tinha casos de corrupção, que a Polícia Civil tinha casos de corrupção. Sempre eu falo isso aí e vou continuar falando isso aí, cara. Hoje, duas coisas colocariam o Brazão e o Rivaldo envolvido nesse caso, junto com as falas do Lessa. Primeiro ponto, o Brazão, se tivesse o registro das herbes, né, corroboraria que houve um encontro. Cara, se o Macalé tivesse vivo, cara... Ah, calma, eu vou chegar nele. Calma aí que eu vou chegar nele. Se o Macalé tivesse vivo... Outra coisa, a ida do Rivaldo em Rio das Pedras num consultório que tinha uns milicianos, que tinha o escritório do crime... Mas a princípio o escritório do crime não estava envolvido com a morte de Anderson Marielle. Era outro time, né? Mas assim, coloca ele numa relação que até então ninguém falava. Ele dentro de Rio das Pedras, ele tendo um relacionamento com os caras, o tal dos encontros, porque ele se encontrava com os caras em Rio das Pedras. O dentista, o Adriano lá na padaria, junto... Será que não tem nenhum registro? Calma aí, cara. O Adriano não tem relação com a morte de Marielle, pelo amor de Deus. Não confunda a tua plateia, não. Não, vamos lá. Não, mas eu não tô confundindo. Tá. Vamos lá. O Adriano morreu também, certo? Sim. O que o Adriano tem pra falar sobre os casos? Você não sabe, ele morreu. Não sei. O Macalé também morreu. Sim. A gente também não sabe. Sim. Né? Então, o que acontece? Gestão do Rivaldo, ele era chefe em 2017. Sim. Esse caso começa em 2017. Ele é executado, concluído em março de 2018. Sim. Muita gente, inclusive eu, numa primeira leitura, o Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil. Só que ele entra um dia depois do crime. Só que a força dele nesse esquema não é porque ele era chefe da Polícia Civil. É porque quando tudo foi planejado, ele era chefe da DH. A fala do Lessa dizendo que, não, o Rivaldo disse que não pode ser nas intermediações da Câmara Municipal. Não é porque o Rivaldo era chefe da Polícia Civil, é porque era o Rivaldo, chefe da DH. E ele já estava na DH, há muito tempo. Então, a ligação que hoje não tem prova, né? E você fala o tempo todo, não tem prova. E de fato, o Fantástico falou lá também, o relatório da PF diz que não tem prova. Que liga o Rivaldo ao Brazão e ao crime, era porque ele era o cara da DH. Assim como o caso da Marielle teve dificuldade de solução, mortes envolvendo contraventor no Rio também teve dificuldade de resolução. O caso da Amarildo foi resolvido. Mas o caso da Patrícia Scioli também. Sim, mas quem era o executor e o mandante eram os policiais. Sim. Quando é contraventor e quando é
o grupo político lá, os milicianos, o Brasão, não foi solucionado. O que eu tô dizendo, eu não tô aqui, eu já falei isso em abril, não é podcast acusatório ao Rivaldo, é colocando luz a situações que o Rivaldo, ele tinha uma relevância por ser chefe da DH em 2017. Me perdoa aqui, cara, me perdoa. Eu ser enfático nisso. Você não tá aqui pra defender o Rivaldo, eu já sei. Desde abril, eu sentei pra você aqui. Sim. E falei pra você, se o Rivaldo tiver na sacanagem, eu quero que ele se exploda na cadeia. 2, tem sacanagem na DH? Eu tenho certeza que tem. Só uma pessoa que acredita em Papai Noel pra acreditar que não tem sacanagem na DH. O que eu falei pra você dia 29, vou repetir hoje, é que naquele relatório que a gente leu, lá no dia 25 de março, que era um relatório público, onde não tinha a delação do Lessa, onde tinha um fragmento da delação do Lessa, quando eu li aquele relatório, eu falei, ferrou, com isso aqui, não coloca Brasões na cadeia e tampouco Rivaldo. Não vai ter nem denúncia.